Hoje vamos ver agora a progressão geométrica, certo? Ou seja, PG, ok? E aí, do mesmo jeito que acontece no nosso cotidiano, uma PA também acontece uma PG, certo? Sempre levamos ela a demonstrações do nosso cotidiano. Então, vejamos o exemplo aqui do lado. Em 2017, uma usina produziu 200 mil quilos de açúcar. Quantos quilogramas essa usina produzirá no período de 2017 a 2022 se o aumento da produção anual for sempre de 10% em relação ao ano anterior? Então veja que em 2017 ela começa a produzir 200 mil quilos de açúcar e a cada ano o aumento anual é sempre de 10%. Em relação ao ano anterior. E aí ele quer de 2017 a 2022. Então vamos lá. Primeira informação que a gente tem é que a produção em 2017 é de 200 mil quilos de açúcar. Nos próximos anos, ela vai aumentar a uma porcentagem de 10%, certo? Como estamos trabalhando com aumento, então transformando a 10% em decimal, ficaria 0,1. Não é isso? E aí, como eu falei que estamos trabalhando com aumentos sucessivos, então a gente deve somar mais um. Então, no caso, vai ficar um aumento de 1,10. Então, ou seja, a cada novo ano, essa produção irá aumentar 1,1 ou 1,10. É a mesma coisa, certo? Então, vejamos aqui o segundo tópico, que em 2018 a produção será quanto? Será 200 mil vezes 1,10, que vai ser igual a 220 mil. Qual será a produção em 2019? A produção em 2019 será 220 mil vezes 1,10, que vai ser igual a 242 mil. Qual vai ser a produção de 2020? Será 242 mil vezes 1,10, que vai ser 266.200. Produção de 2021 será 266.200 vezes 1,10, que vai ser igual a 292.820. E por fim, a produção em 2022, que está aqui no finalzinho. Ela vai ser, no caso, 292.820 vezes 1,10, que vai ser igual a 322.102. Então, nessas condições, temos aqui a sequência numérica, certo? Ou seja, que ela vai começar com 200 mil, 220 mil, 242 mil, 266.200, 292.820 e por fim 322.102. Então aqui temos um exemplo de uma sequência PG, ou seja, uma sequência de progressão geométrica. Por que ela é uma sequência de progressão geométrica? Porque no caso ela está sendo crescida através de uma multiplicação. Daí é que se dá a definição de progressão geométrica. O que é progressão geométrica? Progressão geométrica é toda sequência de números não nulos na qual é constante o quociente da divisão de cada termo, a partir do segundo, pelo termo anterior. Esse quociente constante é chamado razão, representado pela letra Q, da progressão, ou seja, uma progressão geométrica é uma sequência na qual a taxa de crescimento relativo de cada termo para o seguinte é sempre a mesma, certo? Então, PG ela vai ter uma razão agora que vai ser chamada pela letra Q, e aí no caso essa sequência ela deve ser multiplicada por essa razão. Aqui no quadro a gente tem mais alguns exemplos de progressão geométrica. Temos esse primeiro exemplo, que é uma progressão geométrica finita, né? Ela tem início e tem fim, ok? E aí, no caso, ela é formada por 2, 10, 50 e 250. Então, quem assistiu o vídeo aí de progressão aritmética, ela segue na mesma ideia, ok? Ela vai ter o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e assim sucessivamente, representado por A1, A2, A3,
E assim vai, ok? Então, para a gente descobrir aqui qual é a razão dessa minha sequência, ou seja, qual é o número que eu multipliquei aqui para que eu conseguisse encontrar os outros, então basta eu pegar o segundo termo e agora dividir pelo termo anterior. Então, o segundo termo aqui é 10 e o termo anterior nessa sequência de 10 é o 2. Então, 10 dividido para 2 vai dar igual a 5. Então, quer dizer que a razão é 5, ou seja, essa sequência ela está sendo multiplicada por 5. Então, veja aqui, 2 vezes 5 vai dar 10, 10 vezes 5, 50, 50 vezes 5, 250. Aqui embaixo temos outro exemplo. Nesse exemplo daqui, eu tenho também uma sequência finita, certo? Que ela é formada por 6, menos 12, 24, menos 48 e 96. E para a gente descobrir a razão dela, então basta eu pegar o segundo termo, que aqui é menos 12, e dividir pelo seu termo anterior, que é no caso 6. Então, menos 12 dividido para 6 vai dar igual a menos 6, né? Então, ou seja, essa sequência ela é multiplicada por menos 6. Deixa eu ajeitar aqui a câmera que eu estou vendo um pouco troncho. Acho que agora vai. Então vamos lá. Então 6 vezes menos 6 vai dar... Gente, não. Por que 6? Desculpa. Meu Deus. Nesse exemplo daqui de baixo, a gente tem uma sequência que ela é formada por 6, menos 12, 24, menos 48 e 96. Também é um exemplo de uma sequência finita, né? Porque ela tem começo e tem fim, ok? E aí, no caso, para a gente saber qual foi a multiplicação que fizemos aqui, basta pegar o segundo termo, que é menos 12, e dividir pelo primeiro termo. Então, ou seja, menos 12 dividido para 6 vai ser igual a menos 2. Então, ela é uma PG de multiplicação por menos 2, ou seja, 6 vezes menos 2 vai dar menos 12, menos 12 vezes menos 2 vai dar 24 positivo, porque fazemos o jogo de sinais, né? Isso, menos com menos vai dar mais. 24 vezes menos 2 vai dar menos 48, né? Isso porque também fazemos o jogo de sinal, mais com menos vai dar menos, né? Lembrando que sinais iguais é positivo, sinais diferentes sempre dá negativo. E menos 48 vezes menos 2 vai dar igual a 96 positivo. Correto? Não sei. Agora vamos ver a classificação das PG, das progressões geométricas. Elas podem se classificar em 4 tipos. Elas podem ser crescente, como esse exemplo de cá, 1, 2, 4, 8 e 16. Veja que aqui, olhando visualmente, a gente vê que os números estão crescendo, né? Mas outra característica que ela tem é que quando eu pegar 2 dividido para 1, que é o seu número antecessor, nesse exemplo de cá, vai dar uma razão positiva. Então, toda vez que der uma razão maior que 0 e os números estiverem em forma crescente, então é porque ela é uma razão crescente. Ela pode ser decrescente, como esse exemplo, menos 1, menos 3, menos 9, menos 27, menos 81. Que aí, no caso, a razão será quem? Menos 3 dividido para menos 1 vai ser igual a 3 positivo. Então, ela será decrescente quando a razão for maior que 0 e os números estiverem em forma decrescente, ok? Então, prestem atenção nesse detalhe, né, nessa diferença entre crescente e decrescente. A razão sempre tem que ser maior que 0, porém, como os nomes já dizem, né, uma vai crescer e a outra vai diminuir, né, vai ser decrescente. A PG ela pode ser oscilante. O que é uma PG oscilante? É no caso em que ela vai variar um número positivo e um número negativo, ou vice-versa. Então, como exemplo, temos 3 menos 6, 12 menos 24. Veja que ela está oscilando entre o número positivo, negativo e negativo. E aí, qual é a razão dessa progressão? Eu vou pegar menos 6 dividido para 3, que vai dar, no caso, menos 2. E aí, no caso, quando a gente tem uma razão menor que 0, então é porque, ou seja, uma razão negativa, é porque teremos uma PG oscilante. E por fim, temos uma PG constante. PG constante é aquela em que
a sequência será formada por todos os números iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, 2, 2, 2, 2. Se eu for descobrir a razão nesse exemplo de cá, será 2 dividido para 2, que vai dar 1. Então, outra característica de uma progressão geométrica constante será aquela em que a razão sempre tem que ser igual a 1, ok? E aí temos a fórmula geral de uma progressão geométrica. Que fórmula é essa? A fórmula será dada por essa que está aqui em cima, ó. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, certo? Quem é a n, a1, q e n? Vai seguir o mesmo critério de uma progressão aritmética. A n é o último termo ou o termo geral da sequência. A1 é o primeiro termo da sequência. Q é a razão da sequência. E n é o número de termos, ok? Acompanhe esse exemplo aqui agora. Qual é a razão da PG que se obtém inserindo 4 números que estão entre 5 e 5.120? Vendo a pergunta aí que está na tela, a gente identifica que essa PG ela começa no 5 e ela vai terminar em 5.120. Ok? Então aí ele quer saber qual é a razão dessa PG, né, que inserindo os 4 termos que estão entre esses dois de cá, ou seja, o A2, o A3, o A4 e o A5, né? Quais são esses termos que estão entre esses números? E aí ele pede para descobrir qual é a razão, certo? Então, olhando as informações da questão que nós temos aqui o valor de A1, que é o primeiro termo, que é igual a 5, certo? Temos o valor do último termo, que é representado por AN, que no caso é 5.120, ok? Temos o número de termos. Quanto é o número de termos? Se a gente observar, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 termos nessa minha sequência. Então, N é igual a 6. E aí, no caso, ele quer descobrir a razão, ou seja, ele quer descobrir quanto vale Q, ok? Aplicando a formulazinha da PG, que no caso vai ser a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Pronto, basta agora substituirmos os valores que a questão ofereceu e encontrar o valor da razão, ok? Então vamos lá. Aqui no caso a N vale 5.120, então 5.120 igual, qual o valor de A1? 5, então 5 vezes Q é o que eu quero encontrar, elevado a 6, que é o valor de N, menos 1, ok, gente? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou resolver essa subtração aqui que está na minha potência, então vou repetir o 5.120 igual a 5 vezes Q elevado a 6 menos 1, 5, não é isso? Opa, eu dei uma erradinha aqui e botando certo, mas 6 menos 1 igual a 5. Então aí no caso, ó, prestando atenção aqui, a gente vê que o 5 ele está multiplicando com a variável, com a letra que é Q. Então se ele está multiplicando, eu posso ele passar para cá dividindo. Então, ou seja, vai ficar 5.120 dividido para 5 igual a Q elevado a 5. Correto, gente? Certo? Ou seja, fiz a operação inversa daí. E agora é só resolver essa divisão de cá, né? 5.120 dividido para 5. Então, no caso, vai ficar 5 dividido para 5 vai dar 1, não é isso? Aí 1 não pode dividir para 5, então no caso eu vou ter que acrescentar um 0. Vou baixar o 2, vai ficar 12 dividido para 5, vai dar 2, né? Que vai dar 10, vai sobrar 2, e desce o 0 e fica 20, 20 dividido para 5 fica 4, igual a Q elevado a 5. Ou seja, 5.120 dividido para 5 é igual a 1.024, né? Para a gente ver se está correto, que eu também fiquei na dúvida, é só a gente multiplicar aqui, vamos lá, 5 vezes 4 dá 20, vão 2, 5 vezes 2 dá 10, com os mais 2 dá 12, vai 1, 5 vezes 0 dá 0, com mais 1 que subiu fica 1, e 5 vezes 1 dá 5, então está correto.
E aí, no caso, o que é que vai acontecer agora? Veja que aqui eu tenho uma potência, ó, Q elevado a 5. E aí, no caso, a gente também vai aplicar a operação inversa. A operação inversa da potência é a raiz. Então, a gente vai fazer o que aqui? Então, no caso, deixa eu puxar para cá, vai ficar no caso Q é igual a raiz quinta de 1024. Por que a raiz quinta? Porque aqui a gente tem uma potência quinta, certo? Uma potência elevada a 5. E como é que eu tiro a raiz quinta de 1024? Para a gente tirar a raiz quinta de 1024, só é a gente pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes, vai dar igual a 1024. Então, pensando bem direitinho, o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes dá igual a 1024 é o 4, ok? Então, ou seja, Q é igual a 4. A razão dessa minha sequência é 4. Então, quer dizer que ela vai ser multiplicada por 4. Então, no caso aqui, ó, será 5 vezes 4, que vai dar 20, esse será o segundo termo. 20 vezes 4, que vai dar 80, será o terceiro termo, e assim sucessivamente, certo? A questão, no caso, ela só pediu qual é a razão dessa minha PG. Se você tem dificuldade de pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo, eu esqueci. Vamos lá. Se você não tem uma facilidade no pensamento raciocínio ligeiro, e aí no caso não consegue identificar qual é o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar 1024, então você decompõe o número, certo? Ou seja, vai decompor o 1024. Para finalizarmos a progressão geométrica, vamos ver aqui a soma dos termos de uma progressão finita e uma progressão infinita, ok? Elas têm duas fórmulas específicas. Na progressão finita, a formulazinha que a gente vai usar será Sn é igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N dividido para 1 menos Q, quando Q for diferente de 1. Por que quando Q for diferente de 1? Porque às vezes a gente tem que Q seja igual a 0. Então, se Q for igual a 0, numa progressão geométrica, então basta a gente pegar aquele primeiro termo e multiplicar pela quantidade de termos que tem a PG, certo? Então essa é uma exceção que existe na progressão geométrica. Aqui temos um exemplo de uma PG finita, né? 1, 3 e 9. Então a gente quer saber qual é a soma dos termos dessa PG. Como temos poucos termos aqui, então basta, no caso, se ficar mais fácil, você pode optar pela opção de somar todos os termos aqui, né? 1 mais 3, depois o resultado mais 9, ok? Mas aí, se você quiser resolver pela fórmula, certo? Ou também pelo caso de encontrar uma PG em que ela tenha muitos termos. Então, para não ficar naquela coisa da soma direta, então você pode aplicar pela fórmula. Então eu vou fazer pela fórmula nesse exemplo de cá. Então a gente tem que o A1 é igual a 3 e a razão é igual a quanto? Só eu pegar o segundo termo dividido pelo primeiro. Então 3 dividido para 1 também vai dar 3. Ah, desculpa, só um errozinho aqui. O A1, no caso aqui, é o primeiro termo, então no caso ele vale 1, certo? Então A1 é o primeiro termo, 1, e no caso a razão é 3, né? Porque 3 dividido para 1 vai dar 3. Então, aplicando na formulazinha, vai ficar Sn é igual a 1 vezes 1 menos a razão, que no caso é 3, elevado a n. Quem é n? Que aí no caso eu esqueci de colocar aqui, ó. N no caso também é 3. Por que n é 3? Porque aqui eu só tenho 3 termos, certo? Que é uma PG infinita, ela tem começo e ela tem fim. Então aí no caso vai ficar 3 elevado a 3 sobre 1 menos 3, ok? Substituindo os valores de Q. Então vai ficar Sn vai ser igual a 1 vezes. Aqui primeiro vamos resolver, ó, essa potência de K, certo? Então vou repetir o 1, vou repetir o menos. 3 elevado a 3 vai dar 27, né? Esse eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3. É o 3 vezes. Então, no caso, vai ficar 27. Sobre 1 menos 3 vai dar menos 2. Ok? Então, vamos lá. Sn vai ser igual a 1
vezes 1 menos 27 vai dar menos 26, né? Então vai ficar menos 26 dividido para menos 2. Como aqui a fração é uma divisão e o 26 é múltiplo de 2, então eu posso dividir para ficar mais fácil, ok? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vai ficar no caso, Sn vai ser igual a 1 vezes 26 dividido para 2 dá 13, não é isso? 13 positivo. Por que 13 positivo? Porque a gente faz o jogo de sinal, né? Menos com menos vai dar mais. Coloquei o lápis na posição errada. Mas aqui, precisão, menos 26 dividido para menos 2 vai dar 13 positivo. Então, ou seja, Sn vai ser igual a 13, né? Porque 1 vezes 13 vai dar 13, correto? E aí, temos um exemplo aqui de uma PG infinita, que aí, no caso, ela tem outra fórmula, que no caso é Sn igual a 1 dividido para 1 menos Q, ok? Então, como por exemplo, temos uma sequência que é 5, 20 e assim sucessivamente, ela é infinita. Então, basta saber o quê? Basta saber qual é a razão e qual é o primeiro termo. Olhando nesse exemplo de cá, temos que o primeiro termo, que é A1, é igual a 5 e a razão é igual a 20 dividido para 5, né? 20 dividido para 5 vai dar 4. Então, aplicando na formulazinha, vai ficar Sn é igual a 5, que é o valor de A1, sobre 1 menos 4, que é o valor da razão. Sn vai ser igual a 5 sobre 1 menos 4 vai dar menos 3. E aí, no caso, como o 5 é positivo e o 3 é negativo, então devemos fazer o jogo de sinal, né? Mais com menos vai dar menos, então a fração toda será negativa. Ou seja, Sn vai ser igual a menos 5 terços. Ou seja, a soma dos termos dessa sequência infinita será igual a menos 5 terços. Ok, gente? Os caras estão dizendo que eu sou feio. Pronto, essa foi a nossa aula de progressão geométrica, certo? PG. Veja que aqui no quadro caiu, depois eu coloco no lugar. E espero que vocês tenham aprendido, certo? E até a próxima. Tchau!